Em 1967, um filósofo brasileiro fez um alerta bem sério sobre o rumo da nossa cultura. Sabe o que ele disse? Que os bárbaros não estavam mais do lado de fora, já tinham entrado. Mas calma, ele não estava falando de invasores de outros países. O conceito de bárbaro dele era outro. Ele fez uma distinção bem importante entre dois tipos de invasão que uma civilização pode sofrer. A horizontal é física, de fora para dentro. Já a vertical é interna, acontece na própria cultura. É um processo que vai minando os valores por dentro, sabe? Deixando a sociedade vulnerável. Tá, mas como a gente consegue ver essa invasão na prática? Quais seriam os sintomas? O que Ferreira dos Santos descreve é basicamente uma inversão total dos valores centrais da cultura. O primeiro sintoma seria essa supervalorização do corpo em detrimento da mente. O homem de músculos vira o ideal. A força física passa a ser mais valorizada que tudo. E isso, segundo o autor, leva a uma promoção geral do mau gosto daquilo que é inferior. O criminoso vira herói na mídia, a honestidade vira piada e os escândalos já não chocam ninguém. E, para fechar, a invasão mira direto no conhecimento, na própria inteligência. A inteligência começa a ser desvalorizada. Surge um desprezo por aquilo que não é fácil de entender. Ok, mas por que essa denúncia toda era tão importante para ele? O que estava em jogo? Para ele, não se tratava de progresso, e sim de uma volta a um estado primitivo. Ideias como justiça, liberdade e sabedoria, tudo isso, segundo ele, estaria ameaçado. Então, para ele, o dever era claro: lutar por esse legado cultural, sem retroceder. Fica a reflexão: essa análise de mais de 50 anos atrás ainda faz sentido hoje em dia? Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem provocador, de 1967, do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Vamos tentar decifrar juntos o que ele quis dizer com a invasão vertical dos bárbaros. A reflexão já começa com uma pergunta bem forte, né? Santos parte dessa premissa sugerindo que a invasão mais perigosa talvez não seja aquela que a gente vê, com exércitos e conquista de terra, mas sim uma invasão cultural, que acontece de forma silenciosa, por dentro. E para a gente entender o raciocínio dele, primeiro é preciso separar as coisas. Santos faz uma distinção bem clara entre dois tipos de invasão. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o que ele chama de invasão horizontal. É aquela clássica, sabe? A conquista física, de território, de poder. Agora, do outro lado, aí vem o ponto central dele, a invasão vertical. Essa é diferente. Ela não acontece no mapa, de fora para dentro. Ela se dá dentro da própria cultura, minando as bases, conquistando a nossa sensibilidade e o nosso jeito de pensar. Tá, mas quem seriam esses invasores e como a gente os reconhece? É aqui que a coisa fica mais complexa. Para o Santos, o bárbaro não é só o estrangeiro, a pessoa de fora, não. Ele redefine o termo. Bárbaro, na visão dele, é qualquer um, seja de dentro ou de fora, que é basicamente anti-civilização. É a pessoa que ativamente combate a cultura, que tenta desfazer os valores. O ponto-chave não é a origem da pessoa, mas o alvo do seu ataque. E aí vem a grande sacada, a advertência principal do livro. Ele usa essa expressão em latim, bárbaros intramuros. Ou seja, os bárbaros já estão dentro das muralhas. É uma comparação com os romanos que se preocupavam com os bárbaros extramuros, lá fora. Hoje, segundo ele, o perigo está aqui dentro, muitas vezes disfarçado, agindo como parte da sociedade. Certo, mas como essa invasão acontece na prática? Bom, o Santos argumenta que o primeiro campo de batalha é o nosso sentimento, a nossa sensibilidade. E a tática é uma inversão sistemática de valores. Olha só essa tabela. É quase um mapa dessa inversão. De um lado, os valores que ele chama de civilizados, a mente, a justiça. Do outro, o que seria o contravalor bárbaro, o corpo, a força bruta, a vontade do mais forte. A moderação dá lugar ao excesso. A criação é substituída pela imitação e o bom gosto pela vulgaridade. É, segundo ele, uma troca deliberada do que eleva pelo que rebaixa. E como a gente percebe isso no dia a dia? Bom, ele aponta alguns sintomas. Primeiro, a exaltação da força. Atletas e pessoas fortes sendo colocados como o ideal máximo da humanidade. Isso leva ao segundo ponto, a valorização do corpo acima da mente. E por fim, a consequência disso. A força se sobrepõe à lei. Aquela ideia de que quem tem mais força tem mais direito. E não para por aí. Ele também fala da mídia, o que ele chama de propaganda do inferior.
O foco vai para o crime, para o escândalo. E nisso acontece uma coisa curiosa: a valorização do criminoso, que é pintado como esperto, audacioso, enquanto a vítima é vista como ingênua. E claro, a exploração da sensualidade de forma desenfreada, que, segundo ele, acaba anestesiando a nossa sensibilidade. Para aprofundar essa ideia da corrupção da ética, o Santos pega 4 virtudes que ele considera essenciais para uma civilização: prudência, moderação, justiça e coragem. O que a ética bárbara faz, segundo ele, é pegar cada uma dessas virtudes e distorcê-las, transformando-as nos seus excessos. A prudência vira astúcia, a moderação se torna ira, a justiça vira crueldade e a coragem se transforma em temeridade. É a mesma energia, só que desvirtuada. Ok, então o primeiro ataque é no campo do sentimento. Mas a invasão não para aí. O próximo alvo, na análise de Santos, é o próprio intelecto. E o mais irônico é que, para isso, muitas vezes se usam as próprias ferramentas da cultura. Para explicar isso, ele usa um termo da geologia, pseudomorfose. A ideia é simples. Na geologia é quando um cristal assume a forma de outro. Santos usa isso como metáfora. Ideias bárbaras se disfarçam, assumem a forma de algo culto, aparecem como a roupagem de ciência, de filosofia, de arte. É como se fosse um veneno num frasco de remédio. E como esse ataque ao intelecto acontece? Ele descreve alguns passos. Primeiro, começa-se a duvidar da inteligência, a olhar com desconfiança. Depois, exalta-se os sentidos como se fossem superiores à razão. Em seguida, a memória mecânica é elogiada, aquela de decorar coisas, em detrimento da memória criativa que realmente entende as ideias. E o resultado final? A perda do porquê. As pessoas sabem como fazer as coisas, mas esquecem por que elas são feitas daquele jeito. Certo, a gente viu todo esse diagnóstico, que é bem pesado. Mas por que ele escreveu isso? Qual era a motivação do Mário Ferreira dos Santos? A resposta está aqui, nessa citação. Ele não estava propondo que a cultura ficasse parada no tempo. O que ele defendia eram os ideais que ele considerava as maiores conquistas da humanidade, como igualdade e liberdade, contra o que ele via como um retorno à barbárie, a olho por olho, dente por dente. E o livro termina não com um tom de derrota, mas com um chamado. Ele diz que o dever é lutar pelo nosso ciclo cultural, ou seja, identificar o que é negativo para impedir que se desenvolva e, ao mesmo tempo, fortalecer o que é positivo. Não é só um diagnóstico pessimista, é uma convocação para a ação. Lembrando que o livro é de 1967. Isso nos leva a uma reflexão final. E a grande pergunta que fica no ar é esta: será que os fenômenos que o Santos descreveu lá em 67 eram apenas preocupações daquela época? Ou será que as ideias dele ainda servem como uma ferramenta para a gente analisar o que acontece hoje? Fica aí a reflexão.